Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre o terrível episódio do aborto realizado em uma menina de 10 anos de idade lá no Espírito Santo, que engravidou após ter sido estuprada seguidamente por um de seus parentes. O caso da menina de 10 anos, grávida em decorrência de estupro, atraiu a atenção naturalmente de todo o país devido à terrível situação vivida por aquela menina que foi sucessivamente estuprada, segundo o noticiado, desde os 6 anos de idade. O que ocorreu com essa menina é algo inominável, é uma monstruosidade absurda. Só que, para piorar a situação, propuseram como solução para essa atrocidade realizar outra atrocidade. Peço a sua preciosa atenção nos próximos minutos até o final deste vídeo para que você possa analisar a situação juntamente comigo. Em primeiro lugar, é preciso enfatizar que o aborto em caso de estupro, não obstante ser permitido em lei em nosso país, é absolutamente imoral. A legislação brasileira não penaliza o aborto nesses casos, mas devemos nos lembrar que nem tudo que é legal é moral. Nosso norte moral não é a legislação do nosso país. Uma coisa pode ser legal, mas imoral, assim como algo pode ser considerado ilegal e ser moralmente correto. O aborto em situações de estupro é imoral porque você está matando de forma direta uma vida inocente. Aquela criança não é culpada de ter sido concebida neste mundo assim, dessa forma hedionda. Assim como a criança-mãe obviamente não é culpada, a criança em seu ventre obviamente também não é culpada. Culpado nisso tudo só há um, o estuprador. Portanto, ao abortar uma criança concebida em decorrência de estupro, se está penalizando a criança no ventre pelo crime hediondo cometido pelo estuprador. Mas e quanto a criar essa criança? Ora, a mãe não é obrigada a criar o seu filho fruto de um estupro. O seu filho pode muito bem ser entregue à adoção, mas assassinado não. O segundo ponto a considerar é que nos dias que antecediam o aborto realizado, defensores da liberação do aborto no Brasil propagandearam a mensagem de que gravidez aos 10 anos mata. Isso é completamente falso. Como o militante pró-vida Bernardo Kister, diretor de opinião do jornal Brasil Sem Medo, divulgou recentemente em vídeo publicado em seu canal na internet sobre o caso, é raríssimo uma gravidez de uma menina de 10 aos 14 anos resultar em morte ou em sequela para a mãe. Vamos aos dados. Segundo dados do SUS, em 2018, quase que não existiu mortalidade materna entre meninas grávidas com idade entre 10 e 14 anos. O que é mortalidade materna? É o termo usado para designar a morte ocorrida ou durante a gravidez, ou no parto, ou até 42 dias após o parto, ou seja, no período do puerpério, que é aquele período em que os órgãos genitais e o estado geral da mulher vão voltando aos poucos às condições anteriores à gestação. Em 2018, entre mulheres entre 40 e 49 anos de idade, ocorreram 30 óbitos maternos. Entre mulheres de 30 a 39 anos de idade, ocorreram 133 óbitos maternos. Entre mulheres entre 20 e 29 anos de idade, ocorreram 114 óbitos maternos. E entre meninas de 15 a 20 anos de idade, foram 42 óbitos maternos. E agora, preste atenção, entre meninas entre 10 e 14 anos de idade, o número de óbitos maternos foi de apenas 2 em um universo, frise-se, de dezenas de milhares de meninas nesta idade grávidas do país naquele ano. Dos 2 óbitos ocorridos em 2018, um caso foi por hipertensão gestacional, a chamada eclâmpsia, quando a pressão sobe demais, e o outro foi por deslocamento prematuro da placenta. Ambos foram no Mato Grosso do Sul, e o caso de morte por deslocamento da placenta foi dentro de um hospital, e o caso de morte por eclâmpsia foi em outro estabelecimento não especificado, segundo dados do SUS. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados em 2018 em todo o país os nascimentos de 21.154 bebês de mães menores de 15 anos. Inclusive, neste ano, apenas no estado do Espírito Santo, onde a menina nasceu, foram registrados até agosto 157 casos de meninas grávidas com a idade até 14 anos.
Resumo da história. Não é verdade que gravidez aos 10 anos mata. Gravidez aos 10 anos é absurdo, é uma monstruosidade inominável feita contra esta criança, mas não levaria à morte dela. Mas divulgaram depois um laudo dizendo que ela não teria condições de ter a criança e por isso fizeram um aborto. Queridos, tudo nessa história é muito estranho. Se não, vejamos. Toda a imprensa divulgou que essa menina estava grávida de 3 meses, quando na verdade ela estava grávida de quase 6 meses, praticamente 6 meses. Ora, por que mentir sobre isso? Não digo necessariamente a imprensa, mas quem divulgou isso à imprensa inicialmente? Será que foi um mero equívoco? Claro que é possível. Ou será que foi pelo fato de que no Brasil é simplesmente proibido a realização do aborto com mais de 5 meses de gestação? Agora, veja as imagens de crianças de 6 meses nascidas prematuramente ou ainda na barriga de suas mães. Aos 6 meses, a criança, além de ter seu sistema nervoso já formado, sua medula óssea já produz células sanguíneas, suas mãos já estão fortes, está desenvolvendo plenamente o tato, ela já pode ouvir, reconhecendo sons e tendo senso de equilíbrio, ela já deglute, ingerindo o líquido amniótico que é processado em seu sistema digestório, ela já tem sensações derivadas do paladar e já tem suas características faciais já formadas. As unhas já começam a aparecer e até os pelos. Agora, sabendo disso, sinta a dor que essa criança sofreu no ventre de sua mãe ao ser assassinada cruelmente. Segundo as informações, ela foi assassinada com uma injeção de cloreto de potássio. Veja a descrição nesta matéria do site Senso em Comum. Aborto foi realizado com substância proibida até para sacrificar animais. O cloreto de potássio provoca aborto por envenenamento salino, queimando o bebê por dentro até quase derretê-lo. Depois é feita a curetagem para raspá-lo para fora da vagina. Substância proibida para sacrificar animais sem anestesia completa. O aborto comemorado na internet de um bebê de 6 meses na barriga de uma menina de 10 anos estuprada há 4 anos pelo tio foi realizado com uma injeção de cloreto de potássio no coração do bebê, processo conhecido como envenenamento salino. O método foi o mais comum na América entre as décadas de 70 e 80, mas saiu de moda pelo elevado risco para a vida da mãe. O processo é lento e leva algumas horas, mais do que a média de um parto por cesariana. Como explica o maior site sobre o aborto em Portugal, país com aborto legalizado, após a 16ª semana, é inserida uma agulha comprida através da parede abdominal da mãe até ao saco amniótico. A solução salina concentrada é então injetada no fluido amniótico e o líquido contendo a toxina mortal vai sendo ingerida lentamente pelo feto, envenenando-o e queimando-lhe a pele e os pulmões. O mecanismo de morte induzido por este agente químico tóxico é a hipernatremia, aumento de concentração de sódio no sangue ultrapassando os limites normais, que causa espasmos, vasodilatação generalizada, edema, inchaço causado pela acumulação anormal de fluidos nos tecidos, especialmente nos tecidos subcutâneo e submucoso, congestão, hemorragia, choque e, por fim, a morte. Este processo prolonga-se por algumas horas. Muitas vezes o parto só se dá um dia depois, dando-se à luz um bebê morto ou moribundo. Hoje, mais humanamente, entre aspas, como foi o caso em Recife, a injeção de cloreto de potássio é ministrada diretamente no coração por punção cardíaca ou funicular através do abdômen da gestante. O líquido cai na circulação e queima o bebê, causando profunda dor, ainda mais em um bebê de 6 meses. A extração do bebê morto costuma ser realizada por curetagem, feita para retirar resíduos de dentro do útero que, caso não sejam removidos, podem causar infecções e outros quadros graves. A cureta é um instrumento cirúrgico semelhante a uma colher, que é usado para fazer raspagem dos resíduos. Também pode ser usado um aspirador que desmembra os pedaços do bebê. Quando é usado como injeção letal em presos no corredor da morte, é obrigatório que o criminoso seja totalmente anestesiado antes. De acordo com o Guia Brasileiro de Boas Práticas para a Eutanásia de Animais, o uso do cloreto de potássio em um animal consciente causa excitação das fibras nervosas do tipo C, o que promove extrema dor antes que ocorra a morte,
Portanto, o cloreto de potássio só pode ser utilizado após anestesia geral do animal. Apesar de barato, por outro lado, como desvantagem, relatam-se espasmos clônicos que podem ser observados no animal logo após uma injeção rápida. Uma cesárea poderia ter sido realizada algumas semanas depois, com boas chances de sobrevivência para o bebê. Outro detalhe, segundo divulgado pela própria televisão, a decisão do juiz não autorizava o aborto, mas sim exames para definir qual seria o melhor procedimento. Segundo denúncia de Bernard Kister, o hospital de Vitória em que a menina estava recomendou a não realização do aborto devido ao estado avançado da gravidez e pela determinação legal no país de não se realizar aborto a essa altura da gravidez. A criança poderia passar por uma cesárea, mas o secretário de Saúde do Espírito Santo, mesmo assim, exigiu a alta da menina no hospital na madrugada de sábado para domingo e determinou a transferência da criança de lá para Recife, para lá em Recife o aborto ser realizado pelas mãos de um médico já famoso nessa prática. Diante de tudo isso, ver pessoas celebrando o assassinato de uma criança de 6 meses de gestação na barriga de sua mãe é uma das cenas mais horripilantes dos últimos tempos e mostra a que ponto chegou a sociedade em nossos dias. Até alguns evangélicos, caindo no argumento de que ou era o aborto ou a vida da mãe, concordaram com o procedimento adotado. Ora, deixe-me dar uma palavra sobre isso. Historicamente, nós protestantes, de forma geral, temos entendido que o aborto só é permitido em caso excepcionalíssimo na situação em que está em risco a vida da mãe, ou seja, quando é preciso fazer uma escolha. Ou salva-se a criança, ou a mãe morre, ou salva-se a mãe e a criança morre. Ou pior, ou procede-se o aborto, ou morrem ambas, a mãe e a criança. Mesmo assim, tal posição não é consenso no meio evangélico, no meio protestante. Por quê? Porque com os avanços da medicina nas últimas décadas, é cada vez mais raro, raríssimo mesmo, uma situação em que esse tipo de escolha tenha que realmente ser feita. Na verdade, como tem sido denunciado por especialistas ligados a organizações pró-vida nos últimos anos, muitas vezes esse tipo de diagnóstico é forçado desnecessariamente sobre os pais, justamente com a intenção de justificar o aborto como única alternativa. Com o avanço da medicina, há pouquíssimos casos claros de aborto absolutamente inevitável para salvar a vida da mãe. 2 casos claros são o aborto devido à gravidez ectópica e o aborto devido a um câncer no útero durante a gravidez. No caso da gravidez ectópica, o feto se aloja na trompa de Falópio ao invés do útero. Logo, se ele não morrer ali e continuar a crescer, provocará uma hemorragia que matará fatalmente sua mãe e, consequentemente, o feto. Já no caso do câncer no útero durante a gravidez, é preciso fazer uma operação para a retirada de um câncer maligno no útero da mulher grávida, o que provocará indiretamente a morte de seu filho. Ou seja, a morte do feto seria uma decorrência indireta e indesejada de uma ação necessária. Ou seja, excetuando em casos assim, onde o aborto é realmente inevitável, as demais situações eventuais de risco são tecnicamente, de alguma forma, com os recursos que temos hoje, contornáveis, contanto que seja feito um excelente pré-natal com um bom acompanhamento médico durante toda a gravidez. Portanto, não caia nesse argumento de que o aborto, no caso daquela menina de 10 anos, seria a única alternativa. Para começar, sabemos que para qualquer diagnóstico que seja dado quanto à saúde de uma pessoa, o certo é você buscar mais de uma opinião médica. E este, pelas informações que temos, não foi o caso, porque o que se queria desde sempre era a realização do aborto. Enfim, esta é uma semana de luto. Moloque fez mais uma vítima. Que os olhos do Brasil sejam abertos contra o maior genocídio de todos os tempos, o aborto, que é a maior causa de morte em todo o mundo. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa O Cristão e o Mundo, e eu quero lembrar você que ainda não se inscreveu no canal a fazê-lo e a também se inscrever no site da TV CPAD e também a compartilhar este vídeo e todos os outros programas do canal ao maior número possível de pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas através desse trabalho que nós fazemos com tanto carinho para abençoar vidas, ok? Um abraço e até o nosso próximo encontro. O
rei Davi deixou uma obra-prima inestimável para nós, o Livro de Salmos. Para todos aqueles que admiram a poesia e a espiritualidade de seus escritos, a CPAD traz um clássico da literatura cristã, Os Tesouros de Davi, uma obra densa dividida em 3 volumes que reúne os 150 salmos, comentados individualmente pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Enriqueça seu conhecimento com Os Tesouros de Davi, um produto com a qualidade CPAD.